Deixa eu trazer uma notícia que acaba de entrar e ela dialoga bastante com o que a gente já trouxe de notícias aqui na abertura. A gente trouxe esse caso da criança de 3 anos que pegou a arma do pai e acabou atirando no irmão. O irmão está em estado grave. A gente tem a carta da Comissão Arnes alertando sobre o clima que o país vive, o perigo em relação à violência, inclusive. E tem esse fato que entrou agora. A revista Fórum está dando que um grupo de ativistas do PT em Montes Claros, Minas Gerais, foi alvejado por um militante bolsonarista que atirou contra as pessoas quando tomou conhecimento de uma panfletagem que acontecia no bairro de São Geraldo. E ele falou que não ia permitir essa divulgação do candidato petista em seu bairro. Essa semana também a gente já tinha comentado sobre o pesquisador do Datafolha, que foi atacado por um bolsonarista também quando fazia o questionário, né? Então, há um clima de violência muito presente nas ruas, na nossa sociedade em geral. Quando você, inclusive, né, César, cita que algo fora do comum pode acontecer nessas últimas semanas, nessa última agora semana, acho que também tem relação com tudo isso, com esse clima que a gente vive, né? E o que é muito prejudicial para a nossa democracia, para a sociedade como um todo. Totalmente, Thalita. Veja, dado o nível de ódio que o bolsonarismo destilou na população brasileira ao longo dos últimos 4 anos, é de se esperar que, enfim, infelizmente, esse tipo de coisa que já vem acontecendo há alguns meses, começa com o assassinato do petista, e isso passa por todo tipo de agressão. Você tem um clima muito exacerbado nesse momento e que interessa, sobretudo, ao bolsonarismo, porque nesse momento a parcela menor da população votando, isso interessa ao bolsonarismo. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Talvez, evidentemente, sair para votar utilizando cores neutras, que não identifiquem absolutamente nada, porque isso pode, infelizmente, eu tenho que dizer isso pode, nesse momento tão tenso, representar um risco, mas não deixar de votar, em hipótese alguma. Não se acovardar, ir às urnas, porque o momento exige esse posicionamento firme para que a gente derrote esse governo neofascista. Agora, de fato, é uma prática típica de governos totalitários. Tentar intimidar através da força, tentar intimidar através da coerção, entendeu? Da violência. Então, uma característica muito típica de todos os regimes totalitários que ascenderam ao longo da nossa história. E aí, só para complementar minha fala nessa questão, que eu acho que eu não comentei, e foi algo que você colocou em pauta, perdão, eu deixei passar, a questão da censura ao UOL e a como isso, de fato, ao mesmo tempo estarrecedor e inócuo, Thalita, eu te diria. Essa medida, ela é estarrecedora. É incrível que qualquer instância jurídica se preste ao papel de proibir a atividade da imprensa livre uma semana antes da maior eleição, possivelmente da nossa história, em todos os tempos, entende? Então, assim, isso é estarrecedor. Em contrapartida, também é inócuo. Não vai surtir nenhum efeito, porque na medida em que você tenta censurar algo dessa natureza, você só desperta mais interesse. As pessoas agora vão querer ir atrás, elas vão jogar no Google, elas vão pesquisar. Bom, se essa gente está querendo esconder isso, por quê? De alguma forma, isso deve ser muito forte. A gente vai tentar entender o que está acontecendo. Então, eu te diria as duas coisas. Primeiro, é absolutamente estarrecedor que qualquer instância, qualquer magistrado, quem quer que seja, se preste ao papel de censurar a atividade da imprensa livre nessa medida, e é absolutamente inócuo para a família Bolsonaro, porque isso vai catalisar o processo de interesse pelo trabalho da Juliana Dalpiva, pelo trabalho que o UOL está muito corajosamente publicando, e fica também a minha solidariedade à Juliana Dalpiva. Eu escrevo para o UOL, como você sabe, então ela é uma colega de redação nesse sentido, apesar de eu não ser jornalista do UOL, eu sou colunista do UOL, é diferente, mas de muitas maneiras a gente trabalha para o mesmo veículo nesse sentido. Ela tem sido uma pessoa fundamental nessa guerra contra o bolsonarismo, e o trabalho dela é muito corajoso, sem dúvida. Ela deve estar enfrentando todas as sortes de ataque que vocês podem imaginar. Então, toda a minha solidariedade à Juliana Dalpiva, e que ela continue fazendo esse
trabalho brilhante, porque a história vai se lembrar da posição dela de uma maneira muito honrada e muito gratificante, como eu vejo, Thalita. Perfeito. A gente questiona algumas ações da campanha de Bolsonaro e das pessoas próximas a Bolsonaro, e essa é uma dessas ações. Como você disse, um pedido desse para a justiça por parte de Flávio Bolsonaro acaba jogando muita luz à denúncia e à reportagem da Juliana Dalpiva. Tem um efeito totalmente contrário de se esconder, de botar para baixo do tapete um fato como esse. Deixa eu trazer uma nota da ABRAJE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, inclusive se pronunciou, disse que viu com muita preocupação essa decisão, que manda retirar esse conteúdo baseado em fatos, em documentos. Não há nenhuma inverdade nesse conteúdo. Achamos que o judiciário extrapola quando toma esse tipo de decisão, porque cerceia o debate e impede que as pessoas tenham acesso a informações importantes. Eu achei bastante importante essa nota da ABRAJE, porque isso, a matéria toda, a reportagem toda é pautada em documentos. Eles foram até os cartórios e recolheram esses documentos, tiveram acesso a esses documentos que são públicos. Então, é de se questionar também essa decisão da justiça. Aliás, posso só fazer pode. Um pequeno adendo, perdão, querida, te interromper, mas que eu acho que é fundamental salientar aqui também. E veja que curioso, tem outra coisa que esse episódio demonstra com muita ênfase. O bolsonarismo, ele se articula dizendo que a nossa liberdade precisa ser mantida, entende? Então veja, que tipo de liberdade que essa gente defende? Quando a liberdade para que eles se mantenham fora da cadeia e não, eventualmente não tenham que arcar com os crimes que eles cometeram e que estão sendo denunciados por matérias jornalísticas como essa da Dalpiva, entende? Então, além de tudo, o que isso demonstra é a falácia do próprio bolsonarismo quando ele se articula ao redor do tema liberdade. E isso também é importante salientar. Perfeito. Você falou sobre o trabalho da Juliana Dalpiva. A gente trouxe, inclusive, aquela primeira reportagem falando das condecorações feitas pela família Bolsonaro em relação a PMs que estão sendo investigados por organização criminosa. E isso está na segunda temporada do podcast que a Juliana Dalpiva está lançando também pelo UOL. Daí eu queria chamar para a gente agora, juntos com o nosso público aqui, acompanhar essa chamadinha da segunda temporada do podcast. Quando a primeira temporada foi ao ar, a gente conversou com a Juliana aqui no Bom para Todos. A gente está tentando, inclusive, conversar com ela agora nos próximos dias sobre esse contexto todo em que ela está inserida e principalmente sobre o podcast. Então, roda para a gente essa chamadinha da segunda temporada, por favor, Gui. Tráfico, polícia, milícia, política. Impossível saber ao certo desde quando o Rio de Janeiro convive com essa roda viva que tem como consequência muita violência. O podcast UOL Investiga, A Vida Secreta de Jair, mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Eu sou Juliana Dalpiva e vou contar pra você sobre as relações que o Bolsonaro e os filhos construíram com esses policiais que entraram pro crime. Não se pode estigmatizar a milícia, em especial os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim. E vou trazer um quadro geral de quem o clã premiou com medalhas e emoções ao longo de 20 anos. Spoiler, essa lista tem PMs acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast. Juliana sendo muito corajosa e fazendo um serviço excelente, um trabalho excelente. Então é importante, inclusive, deixá-la pública, porque é um trabalho muito corajoso que ela tem feito. César, com isso eu encerro. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Aliás, pessoal, tenho conversado com os nossos entrevistados aqui, o César é um deles. É a última vez que eu converso antes de sair de licença maternidade. É a última vez que eu converso com o César, porque como ele participa quinzenalmente aqui com a gente, na semana que vem acho que eu não converso com ele e na próxima daí eu já vou estar afastada. Então, César, muito obrigada por essa parceria. Eu volto em 6, 7 meses, por aí, né? E a gente volta a conversar, mas vou estar aqui te acompanhando no Bom para Todos também, assistindo sempre, viu? Muito obrigada e um beijo enorme para você, César.
Querida, um beijo. Eu que te agradeço por todos esses meses, agora anos já, né? Que talvez a gente esteja entrando aí de colaboração. Vou sentir muito sua falta, mas eu sei que é por um nobre motivo, então toda a sorte do mundo. Tenho certeza que vai dar tudo certo, que venha com muito amor, com muito carinho, com muita saúde, como você merece. Um beijão, te esperamos ansiosamente de volta aqui para continuar. Se Deus quiser, já num contexto bem menos nocivo do que o que a gente teve aí com o bolsonarismo. Então, um beijo enorme, boa sorte, querida. Obrigada, César. Beijo enorme, viu? Até Beijão. num outro Brasil também espero. Beijo, beijo.